informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o Grande FM Rural, sexta-feira, 11 de abril de 2025. Ao longo do programa de hoje, vamos falar do preço do arroz lá no Rio Grande do Sul, que caiu mais de 14% no mês de março, de acordo com informações divulgadas pelo CPEA. Vamos falar também das exportações de ovos, que subiram 340% em março, de acordo com a ABAPA. Falaremos ainda de comprimido contra a febre do leite, que é a nova aposta da Boehringer para o mercado brasileiro. Tudo isso em detalhes você tem ao longo do nosso programa Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Sidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Na região centro-oeste, o início do final de semana deverá ser de clima agradável, típico de outono, com temperaturas amenas, mas com sol predominando em todas as localidades. Em Brasília, no Distrito Federal, não chove, as temperaturas variam entre 19 e 25 graus. No Mato Grosso, na capital Cuiabá, também não deve chover, e por lá os termômetros devem marcar entre 23 e 29 graus. Em Mato Grosso do Sul, o sol aparece em todas as cidades, aumentando de forma gradativa as temperaturas frescas da madrugada e da manhã. À tarde e à noite, pode garoar em pequenos volumes em algumas cidades. Em Campo Grande, as temperaturas ficam entre 21 e 30 graus. Em Dourados e região, a previsão é de sol, que aquece as temperaturas geladas da madrugada. Com isso, não temos previsão de chuvas significativas para hoje, podendo garoar fraco em algumas horas do dia. As temperaturas devem ficar entre 21 e 27 graus. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui para a Rádio Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. As ações nos Estados Unidos tiveram o maior salto desde março de 2020 e os títulos do Tesouro de curto prazo caíram após o presidente Donald Trump anunciar uma pausa nas tarifas mais altas sobre países que não retaliaram, excluindo a China. O índice S&P 500 subiu mais 7% em Nova York, enquanto o Nasdaq 100 disparou 9%. O Dow Jones Industrial, a Varnish, teve um aumento de quase 6%. O rendimento de títulos do Tesouro dos 2 anos atingiu 3,8%. As ações dos Estados Unidos estão mais subvendidas desde os piores momentos da pandemia e os traders estão em busca de um fundo de mercado. O nível técnico a ser observado é de 4.910, o que representa aproximadamente 20% abaixo do pico de fevereiro do S&P 500, que forneceu aí suporte-chave na terça-feira passada, então por conta destas mudanças. Já os números do mercado agropecuário em Mato Grosso do Sul fecham a semana com os seguintes dados. Arroba do boi gordo hoje, R$ 313. A vaca gorda cotada R$ 295 arroba. No setor de grãos aqui em Mato Grosso do Sul, a saca de soja fecha a semana em média comercializada a R$ 124, enquanto o milho no mercado físico e no disponível comercializado aqui no estado a R$ 74 a saca. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar.
A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Atualmente, o Brasil tem mais de 15,6 milhões de vacas em lactação, produzindo, em média, 7,4 mil litros de leite por dia. Isso segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esse volume, no entanto, é considerado baixo por alguns especialistas que apontam a hipocalcemia subclínica, conhecida popularmente como febre do leite, como um dos fatores que comprometem o desempenho produtivo dos animais. A hipocalcemia subclínica é uma condição em que a vaca apresenta níveis de cálcio no sangue abaixo do ideal, mas sem sinais visíveis. A doença ocorre geralmente nas vacas leiteiras logo após o parto, que pode atingir 50% dos animais, especialmente os de alta produção, porque o organismo ainda está se ajustando à grande demanda de cálcio para a produção de leite. Visando o controle da hipocalcemia, uma maior produtividade, a Boehringer Ingelheim, empresa alemã com atuação há 20 anos no Brasil, lançou no mercado brasileiro nesta semana o Biviclac, um produto que é um suplemento nutricional desenvolvido para combater a hipocalcemia em vacas leiteiras num período de transição de 3 semanas antes e após o parto, considerado crítico em relação à perda do cálcio dos animais. Segundo a companhia, hoje cerca de 5 milhões de vacas no Brasil têm alto risco de desenvolver a febre do leite. A hipocalcemia é uma doença silenciosa. Poucas fazendas conseguem mensurar o impacto que a doença tem. Então, o produtor não percebe que essa vaca pode ter uma retenção da placenta. Isso vai dar uma infecção no trato reprodutivo e a vaca vai demorar a emprenhar e pode ter uma mastite, de acordo com Rubler Silva, que é gerente de marketing técnico de grandes animais da Boehringer. Com a produção na Dinamarca, o produto já é utilizado em outros países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Holanda, França, Reino Unido, Argentina e no Uruguai. No Brasil, o custo será de R$ 175 por dose, que contém 4 comprimidos que se desintegram após cerca de 30 minutos. Além disso, a cada 100 vacas tratadas, o criador ganha o aplicador do Biocalvic, que é o caso, no caso de aquisição de doses únicas. O aplicador deve ser comprado pelo produtor de forma separada. Os embarques de ovos, seja in natura ou processado, aumentaram 342,2% no mês de março deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, foram exportadas 3.770 toneladas. Quanto ao faturamento, também houve um salto. A venda dos ovos brasileiros somou 8,65 milhões de dólares, o que é 383% a mais do que foi em março de 2024. Neste mês, verificamos de forma mais expressiva os resultados positivos da abertura dos Estados Unidos para ovos produzidos no Brasil para termoprocessamento, localmente para produtos de consumo humano, ao mesmo tempo em que se preserva a oferta interna de produtos para o mercado interno, que já representam em torno de 1% do total produzido no país, e as exportações representam uma conquista importante para o avanço do segmento, comentou em nota o presidente da ABAP, o Ricardo Santin, ao falar destes números. Os resultados do primeiro trimestre do ano também mostram uma ampliação da comercialização da proteína. Entre janeiro e março, o Brasil exportou 8.654 toneladas, ou mais 97,2%. Esse volume gerou uma receita para o país em torno de 17,77 milhões de dólares, ou mais 116,1%. Ali, em recente publicação no LinkedIn, o consultor técnico de vendas sênior da Premier Agro,
Agro Rogers Simile relatou o caso comum em lavouras de milho safrinha, resultando na importância de tecnologias embarcadas em semeadoras. Segundo ele, em uma área semeada com equipamento mecânico convencional, dotado de dosadores de disco e anel, a distribuição e profundidade de sementes foram consideradas excelentes, garantindo um desenvolvimento vigoroso da cultura até o pondamento. Entretanto, após a chuva intensa acompanhada de fortes ventos, ocorreu o acamamento em faixa de brotadura da lavoura. A situação despertou dúvidas. Por que apenas essa região foi afetada se o todo restante da área estava em boas condições? A resposta, segundo Simile, estava na sobreposição de linhas durante a manobra da semeadora. Nessas áreas, com o transpasse, a população de plantas ficou acima do ideal, comprometendo a resistência e aumentando a vulnerabilidade ao acamamento com rajadas de vento. Rogers destacou que a semeadora, se ela estivesse equipada com um sistema de desligamento automático de linhas, tecnologia cada vez mais comum no campo, a sobreposição poderia ter sido evitada. Com isso, a lavoura manteria uma população uniforme, com melhor distribuição de recursos e maior resistência a intempéries. Casos como evidenciam a importância de investir em tecnologia de plantio, especialmente diante de cenários climáticos extremos. Equipamentos modernos ajudam a preservar o potencial produtivo e reduzem riscos operacionais, garantindo, claro, maior eficiência e sustentabilidade no campo e, claro, menos prejuízos para os produtores. Segundo o levantamento do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do arroz em casca no Rio Grande do Sul apresentou queda expressiva no mês de março. A média do indicador CPEA-IRGA para o produto com 58% de grãos inteiros e pagamento à vista foi de R$ 82,21 por saca de 50 quilos, valor 14,09% inferior ao registrado em fevereiro. Além de acordo com a análise do CPEA, o arroz comercializado internamente ficou em R$ 14,54 por saca, abaixo do valor médio das exportações de R$ 5,81 por saca, abaixo do preço médio de exportações do mesmo período. Esse descompasso reforça a perda da competitividade do produto brasileiro no mercado interno frente aos preços internacionais. Apesar do recuo nos preços domésticos, as exportações do cereal crescem 171% em março, somando 134,67 mil toneladas. Conforme dados da SESEC, analisados pelo CPEA, o arroz brasileiro foi exportado ao valor médio de 336,96 dólares por tonelada, o equivalente a R$ 96,75 por saca, com embarque no porto. Ainda assim, houve uma queda de 23,7% no valor pago pelo produto brasileiro em relação a fevereiro, o que evidencia a forte depreciação do mercado internacional. Por outro lado, as importações totalizaram 105,54 mil toneladas de arroz em base casca, volume 25,29% menor em comparação com o mês anterior. A combinação entre alta nas exportações e retração nas compras externas resultou em um superávit de 29,3 mil toneladas na balança comercial do arroz em março, algo que não ocorria desde dezembro do ano passado, ainda segundo a análise do CPEA. O câmbio também influenciou os resultados do mês. A média do dólar foi de R$ 5,74 em março, fator que impacta diretamente os custos de importação e os ganhos com a exportação. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura é distribuidor da Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. Oferecendo o que há de melhor em defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens e os melhores produtos do mercado, com a qualidade Bayer que você já conhece. Você já sabe, se é Bayer, é bom. E Bayer é na Casa da Lavoura. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288. Em Douradina, 3412-1171. Desta forma, estamos encerrando o nosso programa Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92.1, acompanhando sempre as informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente com a sua audiência amanhã, se Deus quiser, em mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural. Forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.